10 coisas que eu não quero ver no meu TCG de jeito nenhum. Eu fiz algumas pesquisas com várias comunidades diferentes do FAB, do Riftbound, do Lorcana, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, dentre outras, tentando identificar coisas que eles não gostam de ver no TCG, às vezes até no próprio TCG deles isso acontece. E aí eu trouxe para vocês então 10 coisas que para mim da pior vai ser a primeira até a décima ali, não necessariamente todas na mesma sequência de prioridade, mas com certeza a primeira aqui, cara, pra mim é a pior de todas. Que seria qual? Artes extremamente sexualizadas. Cara, não tem pra que isso, sabe? Eu entendo que tem gente que gosta e acho estranho, mas seja como for, beleza. Bom, é de cada um. Só que isso me incomoda num fundo assim tão grande, cara, pelo amor de Deus. Você colocar uma arte de uma criança muitas vezes sexualizada ou tentando mostrar que ela tem uma idade que ela não tem, com atributos físicos que não fazem o menor sentido, cara, pelo amor de Deus, sabe? Ainda mais em TCGs que envolve um público infantil. Eu tô falando aqui, por exemplo, do próprio One Piece. Isso foi uma coisa que me pegou mesmo. Não são todas, óbvio que não são todas as cartas, mas tem algumas que não fazem o menor sentido, cara. Pelo amor de Deus, por que você coloca uma menina que aparenta ter 7 anos de idade e coloca um corpo de 20? Enfim, deu pra entender. Esse ponto pra mim mata mesmo. Eu não consigo jogar um TCG que eu vou lidar com cartas assim, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui eu poderia colocar sobre um organized play que não tem um competitivo forte, ou então até tem, mas não tem no Brasil. E aí eu posso citar aqui como exemplo o próprio Magic the Gathering. Me corrijam se eu estiver enganado, tá? Mas no passado existiam uns tais de Grand Prix que existia aqui no Brasil, o pessoal ia, era uma festa muito grande, tinham várias pessoas de várias regiões diferentes, às vezes até de fora do país. E isso, pelo que soube, depois da pandemia, talvez até um pouco antes, não tem mais. Na verdade, que eu ando vendo aí, é um movimento de redução do interesse da marca no território brasileiro, com a saída daquele escritório que tinha aqui no Brasil e também com a própria tradução das cartas. Mas, deixando essa questão aqui de lado do Magic, é mais assim a falta de um organized play que você se instiga a querer jogar. Eu sou mais o competitivo. Se sou bom, não é outra história, mas eu gosto muito desse negócio de você poder ganhar um torneio e poder se aperfeiçoar ao longo do tempo, conseguir uma melhor colocação do que o torneio que você passou da vez passada, viajar eventualmente se tiver condições para poder competir numa coisa maior e por aí vai. Então assim, você não tem um organized play que proporciona esse tipo de experiência, para mim é algo muito nocivo, muito negativo mesmo. Mas isso é importante frisar que é uma característica pessoal minha. Não tem problema nenhum um TCG ser focado totalmente no casual e essa ser a proposta dele. Só que para mim não vai servir. Entende? Não é que os 10 itens que eu vou colocar aqui são coisas horríveis na sua totalidade. Alguns são mesmo. Mas outros só não servem para mim. Talvez não sirva para você ou sirva. Né? Então aqui a questão de falta de um organized play que foque no competitivo é algo muito ruim para mim. Eu não jogaria. Você jogaria? Comente aqui embaixo. Próximo, reprint em demasia. Cara, para mim, você assim, compra as cartas e aí você investiu um valor ali e depois você na próxima coleção já tem um reprint. Eu não digo o reprint saudável, que depois de algumas coleções você tem algumas cartas que estão com preços absurdos ou então com a escassez, não necessariamente o preço está muito alto, mas está difícil de conseguir aquelas cartas, sabe? E aí você ter reprint, para mim isso é saudável e é muito bem-vindo até para que você consiga fazer com que novos players passem a participar daquele seu torneio, daquela comunidade, o negócio cresça e até o valor das cartas se preservem a longo prazo. Então não é desse tipo de reprint que eu menciono, mas sim aquele que é desenfreado mesmo. Eu vou dar um reprint numa coleção subsequente que aquela carta saiu porque, enfim, por N motivos. Isso eu não curto. Isso eu fico com receio de comprar o produto vigente numa sensação de que talvez na próxima coleção já não valha muita coisa. Sabe, eu não compro para investir. Porém, eu também não quero ver o valor de tudo que eu comprei indo pelo ralo. Percebe? Bom, pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Número 4 também tem a ver com você ter que comprar cartas coleção atrás de coleção. Na verdade, um pouquinho diferente da anterior.
que seria o quê? Power Creep. Power Creep você pode ver isso em Yu-Gi-Oh! Pelo menos é o que relatam, tá bem? Me desculpem, jogadores de Yu-Gi-Oh! Se não for verdade, mas toda coleção tem uma carta que faz a mesma coisa da carta anterior, da coleção anterior, só que um pouco melhor. De modo que para você conseguir se manter no competitivo, se manter com o seu deck atualizado, você tem que comprar aquela nova coleção para conseguir aquela carta que faz algo a mais do que a coleção anterior. E aí você fica nesse ciclo de sempre ter que ficar se atualizando. Isso é um ponto muito positivo, inclusive, do Flash and Blood, que eu posso dizer com propriedade, porque tem várias coleções que você simplesmente pode ignorar, né? Então, próxima coleção não é o caso que vai ser um grande reprint aqui. Saudável, inclusive. Mas tivemos a coleção agora atual, né, que ainda estamos nela, que é o Super Slam, que é focado em Bruto, Guardian e tem mais alguma coisa? Não, Bruto e Guardian. E aí, no caso, se eu não jogo com essas duas classes, provavelmente eu posso passar essa coleção sem ter que comprar nada dela. Então, não tem essa cultura de você ter que sempre estar comprando cartas a cada 3 e 3 meses. E também tem esse outro ponto, né? Tem algumas franquias que você tem coleções a cada 1 mês e meio, 2 meses, é muito curto o tempo. O meta não consegue nem se estabelecer, já tem uma nova coleção, você precisa atualizar o seu baralho e o preço disso vai às alturas, né? Então, esse elemento de você ter que estar sempre comprando a coleção atual, junto com os elementos de Power Creep, é algo também que eu não curto mesmo num TCG que eu vá realmente me dedicar ali por boas horas durante a semana. Número 5 seria uma comunidade tóxica. Eu nunca passei por isso, eu imagino, eu só escuto relatos que realmente tem alguns TCGs que não vou precisar falar aqui, imagino que vocês conheçam, enfim, que realmente não agregam, né? Então, assim, um novo player quer participar e diz, não tem um interesse aqui que você participe, você vai ter uma curva de aprendizagem muito grande, então vai dar mais trabalho do que solução, então já tem um movimento de afastar novos players. Também tem aquela questão de, mesmo com os antigos players, ter muita intriga, sabe? Eu já vi, não participei de uma comunidade dessa, mas já vi a comunidade vizinha fazer algo nesse sentido. Então, você tá ali para se divertir, é o seu lazer, né? Então você se estressar por conta de coleguinha que tá sendo chato ou inoportuno, inconveniente, pô, cara, aí é demais também, né? Não vou perder meu tempo, meu dinheiro, tempo e dinheiro, né? Com algo que tá me trazendo mais dissabor do que qualquer outra coisa. Então, comunidade tóxica, que inclusive foi uma das coisas que o Flash and Blood conseguiu se utilizar de uma forma muito positiva. Tinha muita gente por aí em comunidades que não estavam se sentindo muito confortáveis e acabaram dando uma chance para o Flash and Blood. Então, foi algo benéfico, pelo menos para o card game que eu atuo com mais frequência, não é? Próximo seriam cartas com muito texto. Sim, cara, porque ainda mais para a pessoa que está começando, ou mesmo para quem já está ali há algum tempo, carta com muito texto não aparenta ser algo que seja muito intuitivo. E aí você perde muito tempo, né? Então aqui não tem como não falar do Yu-Gi-Oh! Tem cartas que você tem mais não tem mais texto do que ilustração, mas a carta fica com uma letra pequena muitas vezes. E aí você perde o quê? O pace do jogo. Porque assim, tudo bem, é necessário às vezes você ter muito texto, só que quando você tem essa questão, provavelmente você vai ter várias jogadas ali envolvidas por conta do texto que é gigante. Ou então você vai ter um conjunto de regras e de interações muito grande, o que vai fazer com que o turno daquela pessoa se torne maior. E aí você realmente perde essa agilidade que muitas vezes bom, pelo menos para mim, é interessante para que seja algo fluido. Senão o cara joga, aí ele fica 50 anos naquele mesmo turno, que inclusive aqui poderia ser outra coisa que eu não queria ver no meu TCG. São turnos infinitos daquela pessoa. Claro que tem decks em basicamente todos os TCGs, ou em grande parte, que tem essa proposta. Ou então vai ter um turno que a pessoa vai demorar mais mesmo, porque é um turno decisivo, a pessoa vai combar ou coisa assim. Isso aí ok, né? Beleza. Agora, quando você tem um jogo que você tem a frequência disso aí muito grande, para mim, eu me lembro uma vez, só um relato aqui,
que tava jogando Pokémon, cara, já tem tempo isso, muito tempo. E aí eu não me lembro nem qual era o deck que eu tava enfrentando. Eu sei que era um negócio e assim, Pokémon nem é conhecido tanto por ter turnos tão longos assim. Às vezes tem. E esse foi o caso. O cara jogou, sei lá, foi pro empate, né? Ou seja, não consegui terminar no tempo hábil. Eu sei que o cara jogou, não é exagero, não é mesmo exagero. 90% do tempo eu joguei 10. E eu joguei 10 porque eu ainda tentei demorar um pouco para ver se eu conseguia me divertir um tanto, sabe? Então, você ter esses turnos muito grandes para uma pessoa, eu acho isso péssimo. Acho realmente horrível porque eu durmo ali, eu perco interesse. Eu fico realmente desmotivado com esse tipo de dinâmica dentro de um TCG. Então, essa questão de você ter um texto muito grande, provavelmente, não sempre, vai indicar que vai demorar um pouco mais para que a dinâmica ali daquela partida consiga se desenvolver num tempo adequado. Beleza? Passando desse, número 7 que eu estou lendo aqui seria jogo extremamente complexo ou uma jogada extremamente complexa sem uma razão aparente daquilo dali ter um motivo mesmo. Parece que o motivo é só ser complexo por ser complexo mesmo. Então, já vi algumas interações em outros card games em que você tinha que fazer sabe, aquela coisa da Daiane dos Santos ter que fazer aquele escarpado duplo mortal, não sei o que. E o propósito disso aí era de repente 1 de dano. Ou então ganhei 1 de vida. Sei lá, algo assim que você faz algo muito complexo mesmo, sem uma razão aparente, só para realmente dizer, ó, sei fazer essa coisa hiper complexa e o motivo disso tudo é só dizer que é complexo. Então, para mim, isso não faz sentido. Isso, inclusive, impacta muitas vezes com o elemento anterior que eu falei. Demora demais e isso me desmotiva demais de eu ficar só sendo um espectador de um jogo onde eu deveria estar interagindo, né? Então, esse, inclusive, emenda com o próximo item. Coisa que eu não gosto é falta de interação. Isso não tem como deixar de ser o grande exemplo, o próprio Pokémon. Então, eu jogo no meu turno, faço as coisas e tal, e o meu oponente não responde, o meu oponente não tem nenhum tipo de interação possível que ele possa fazer para tentar impedir as minhas jogadas ou tentar me surpreender. Isso é algo que para mim é muito sem graça. E é simplório, né? Mas já mais uma vez, eu vou fazer aqui a ressalva. Isso é para mim, isso não significa dizer que o jogo é ruim quando não tem interação. Só que para mim não serve. Para mim serviu um tempo, até como forma de aprendizagem da mecânica de um card game. Mas para hoje não é algo que me atrai mesmo. É algo que na verdade me afugenta, né? Então, poxa, a pessoa tá fazendo um monte de coisa lá, como eu tava dizendo naquele jogo do Pokémon, não faço nada, espero só ele terminar de fazer sei lá o que, e depois passa pra mim, eu faço um monte de coisa, ele não interage, não tem essa dinâmica de troca, pra mim eu não gosto. Tá? O máximo que você pode fazer de repente no Pokémon é vou embaralhar a mão do seu oponente. O oponente vai fazer alguma coisa, vai embaralhar a própria mão e comprar cartas, mas nada que surpreenda assim uma jogada, enfim. Deu para entender aqui. É algo que realmente me desaponta, é você não ter uma interação entre turnos, ou seja, você só joga no seu turno, beleza? Próximo ponto seria má qualidade do produto. Sim, tem muito produto caro e que ele não te entrega um produto de qualidade. Isso aqui, infelizmente, a gente pode citar num primeiro momento, né, na primeira coleção, o próprio Riftbound. Né? A gente já fez vídeo sobre isso, mais de um inclusive, que fala sobre a má qualidade das cartas. Eu estou com uma aqui, não vai dar para ver porque a câmera não é essas coisas, mas ela está toda serrilhada. Isso aqui é um token, né? Mas não necessariamente tokens apenas estão desse jeito, como cartas caras de mais de R$ 200 estão assim. Então é algo que realmente isso não tem como não incomodar, né? Não me dê, assim, isso não me fez sair do card game porque afinal de contas é a primeira coleção e é um aprendizado da própria franquia e eles já identificaram esse problema e pretendem corrigi-lo, mas poxa vida, você compra algo caro, e é caro esse card game aqui, pelo amor de Deus, o booster é R$ 50, né? Nossa senhora. E você tem uma qualidade como essa, pô, não pode, né? Então é algo que me afugenta, mas no caso específico do Riftbound, como é a primeira coleção, a gente ainda pode dar uma colher de chá, ainda mais porque eles reconhecem o defeito do produto e que estão preocupados com a melhora contínua desse card game. O próximo seria a falta de liquidez do próprio produto.
Então, mais uma vez, né? Até associado com a questão de reprint, mas não necessariamente apenas com isso. Eu compro um monte de carta, jogo o jogo e de repente eu quero migrar para um outro card game, quero migrar para um outro deck ou coisa parecida. Para mim me incomoda muito se eu não conseguir fazer com que aquele deck se torne dinheiro de novo, ou consigo trocar aquele baralho por um outro baralho, coisa assim. Ou seja, você não tem um mercado secundário saudável, sustentável. Não é que eu comprei por 1.000 e quero vender agora por 1.000 de novo ou por 900. É simplesmente que eu compro por 1.000 e eu não consigo vender depois de um tempo, sabe? Porque eu quero mudar ou qualquer coisa assim. Então isso realmente me afugenta. Esse eu não tenho tanta experiência assim, mas eu tive a sensação, não, uma experiência própria, mas é que não é contínua, de que foi com a Locana. Pelo menos aqui no Brasil, não, mesmo no exterior. Comprei bastante coisa de Locana lá no exterior. E o valor quando eu conseguia passar em alguma loja, claro, tem loja assim que pega Locana, não é isso. Mas não eram todas comparadas com outros card games. Eu sei também que é um pouco injusto comparar com os card games mais famosos, mas o que eu quero dizer aqui, até mesmo para o cenário nacional, é que é difícil vender essas cartinhas, tá? E mesmo quando vende não é por um valor muito interessante, né? Até porque a gente não tem muitas referências de outros card games diferentes do Magic, Yu-Gi-Oh! E Pokémon que sejam muito fidedignas com o que acontece lá fora. Então você vai usar a liga como parâmetro, funciona para esses três que eu mencionei. One Piece eu não tenho certeza se funciona, acho que funciona também, né? Mas já com um deságio muito grande, de 30% a 40%, então para mim é meio esquisito. Seja como for, você tem um card game que você não consegue liquidá-lo de uma maneira razoável, não estou dizendo em lucro aqui não, tá? Eu estou dizendo só que para você conseguir realmente trocar de deck. Então eu tô com um, quero me desfazer desse por um valor 60% do que eu acabei gastando e pegar outro ou algo assim. Então você não ter esse elemento para mim incomoda demais também. E outro ponto aqui, um extra que realmente também é uma pessoal, né? Para mim, então não necessariamente isso vai ser universal, é a falta de um fator de colecionismo. Eu gosto muito de fazer coleções e tal, e você ter um TCG que não tem esse elemento, eu acho ruim, mas não é algo que me afasta por si só, né? Então, até porque o card game é feito para jogar. Ele também tem o fator colecionismo, por exemplo, o Pokémon é assim, o Riftbound também tem essa proposta. Você tem cartas exclusivas, promo, alts alternativas, cartas que você ganha em torneio e tal, que você coleciona, você pode fazer esse tipo de coisa, mas alguns card games não tem essa cultura, essa pegada, porque é realmente só focado no jogo, ou não tem, enfim, não tem esse apelo do colecionismo. Então é algo que para mim me incomoda um pouco, mas não é o suficiente para deixá-lo de lado. Pois bem, essas foram as minhas 10, na verdade 11 elementos que eu não curto num TCG. E você? Quais são os seus pontos? O que você não viu aqui, que também te incomoda pra caramba? O que você viu aqui que pra você tanto faz como tanto fez? Comente aqui, se inscreva, curta e até o próximo vídeo. Valeu!